Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025 e nós estamos aqui para fazermos os nossos estudos bíblicos agora do livro de Esdras. O nome do estudo de hoje é Não São Nomes Isolados. Nós vamos ler Esdras do capítulo 2, dos versículos 64 a 70. Mas antes disso, você sabe, eu sempre deixo três recados aqui. O primeiro deles é que você precisa de uma leitura sistemática da Escritura. Eu te aconselho a fazer isso por meio da Bíblia 365. Existem outros métodos, você pode escolher outros métodos, mas você não pode deixar de ler a Bíblia de ponta a ponta. A leitura da Bíblia de ponta a ponta vai te dar uma noção completamente nova da Escritura, porque vai te mostrar o drama das Escrituras na sua totalidade. Eu sempre digo, vai te mostrar a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, eu te aconselho a usar um método para isso, eu te aconselho a 365, mas você pode escolher outro. Mas leia a Bíblia de maneira sistemática. O segundo aviso importante é que você pode vir aqui, ouvir os estudos no canal do YouTube, leia o capítulo que nós estamos estudando hoje, o capítulo 2 de Esdras, vem aqui, ouça o estudo, para que ele possa te dar mais informação sobre o texto bíblico. E por último, que você, se você ao ouvir esses estudos, gostar dos estudos, eu te aconselho que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Vamos ler Esdras no capítulo 2, dos versículos 64 até o 70. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para a obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Esdras capítulo 2 tem uma longa lista genealógica de exilados que retornaram de Jerusalém para Judá sobre a liderança de Zorobabel. Aliás, eu cometi um equívoco ontem. Eu falei que esse trecho do livro de Esdras, no capítulo 1, vai no capítulo 1 dos versículos 1 a 6. Na verdade, vai dos capítulos 1 a 6. E nós estamos aqui fazendo parte da leitura desse trecho, que é do capítulo 2. Então, sobre a liderança de Zorobabel, um conjunto de exilados voltam. O capítulo vai fazer um catálogo meticuloso dos grupos familiares, dos sacerdotes, dos levitas, que retornam e começam a tarefa de reconstrução do templo. Conclui com esse resumo numérico que a gente fez aqui. E nós podemos olhar para esse capítulo e olhar como aquelas genealogias que a gente vê na Bíblia que às vezes não entende muito bem o significado. Mas eu posso te dizer que esse volume de pessoas aqui, com seus números, tem uma relevância muito importante. No seu livro O Drama das Escrituras, o Craig Bartholomew e o Michael Gorin têm uma história bastante interessante. Eles imaginam que você está num ponto de ônibus e alguém chega, eles sugerem que você está no ponto de ônibus e alguém chegue para conversar com você. Me deixe ler a história para que você possa entender. Eles se imaginam em um ponto de ônibus, ou seja, você está em um ponto de ônibus, quando um homem parado ao seu lado diz: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. O significado da frase é suficientemente claro, mas o que cargas d'água ele está falando? O significado da frase é claro, significa que ele está dizendo histriônicos, histriônicos, histriônicos. Mas o que significa isso? Essa ação específica só pode ser compreendida se for colocada em uma estrutura mais ampla de significado, uma história que torne a frase compreensível. 3 histórias, por exemplo, poderiam dar significado a esse conhecimento. O homem confundiu você com uma pessoa que viu ontem na biblioteca e perguntou: você por acaso sabe o nome latino do pato comum? Ou ele acabou de sair de uma consulta com seu psicoterapeuta que o ajuda a lidar com a timidez e o incomoda. O psicoterapeuta o incentiva a conversar com estranhos. O jovem pergunta: o que eu devo dizer? O psicoterapeuta diz: qualquer coisa. Então ele procurou você porque acabou de sair de uma consulta e o psicoterapeuta o indicou que vença a timidez. Ou ele é um espião que combinou um encontro, ou ele é um espião que confundiu você no contato no ponto de ônibus e acha que você é o contato dele.
e diz o seguinte: combinou o encontro com seu contato. O código que revelará sua identidade é a afirmação sobre o nome latino do pato. E essa é a questão. O significado do encontro no ponto de ônibus depende da história que o molda. Na verdade, cada história proporciona ao acontecimento um significado diferente. Eu vou repetir. O significado no ponto de ônibus depende da história que o molda. Cada história proporciona ao acontecimento um significado diferente. Isso também se aplica à nossa vida. Para que a nossa vida tenha sentido, dependemos de alguma história. Elas fornecem uma estrutura mais ampla. As histórias fornecem estruturas mais amplas de significado para a nossa vida. Você vem de uma família, dos seus pais, então você sabe da história do seu pai, sabe da história da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós. Essa estrutura fornece significado para a sua vida. Então, quando você, assim como essa história da frase do nome latino do pato é totalmente sem significado para quem não entende o contexto, assim também a nossa história é sem significado se ela não estiver posta em um contexto. Então, quando você pensa na sua vida, você tem que entender que você somente pode responder o significado da sua vida se entender a um contexto mais amplo. Mas o mais interessante sobre isso é que você só pode dizer o que você vai fazer da sua vida e entender o propósito da sua vida. Eu não gosto muito da palavra propósito porque ela está desgastada nos últimos tempos. É como se a sua vida tivesse um alvo individual para você, e não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas o significado da sua vida só faz sentido se você se perguntar: de que história eu faço parte? Qual história eu faço parte? Cada parte de nossa vida vai encontrar significado numa narrativa mais ampla. O modo como nós compreendemos a vida humana depende da compreensão que nós temos da história humana. Qual é a história verdadeira de qual a minha vida faz parte? Existe uma história real que fornece uma estrutura e significado para todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares, e que vai explicar a minha situação nesse mundo? Nós, cristãos, e eu disse isso ontem, entendemos que sim. Nós entendemos que a história da Bíblia, com a criação, com a queda, com a redenção e com a consumação, são a grande explicação para o drama da vida. Elas são a grande explicação para a forma que a nossa vida assume. Portanto, a minha história e a sua história estão conectadas não somente à sua história mais ampla de família, mas uma história muito mais ampla, ao drama que Deus concebeu para toda a vida. Por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos para o livro de Esdras em perspectiva, e nós já falamos isso no capítulo 1, Esdras e Neemias são o mesmo livro, eles mostram o retorno do povo do exílio. A nação de Deus estava exilada, havia caído nas mãos dos inimigos, na Síria, no Reino do Norte, aos babilônios, no Reino do Sul com Judá. E a consequência deles terem pecado na idolatria foi a queda para o exílio. Esdras é aquele que vai vir com o povo do exílio, vai mostrar a reconstrução do templo, vai mostrar a reconstrução do local de adoração para Israel. Trata-se de Deus mostrando que ele ainda mantém a sua aliança com aquele povo, apesar desse povo ter caído, apesar deles terem caído. A genealogia do segundo capítulo de Esdras não é um número, não é uma lista qualquer com estatísticas. Deus conhece o nome de cada indivíduo que ele está chamando de volta para a sua terra, para a sua Israel. Ele conhece o seu povo de maneira particular. Ele redime pessoas específicas. Deus está trazendo uma série de pessoas no capítulo 2 do livro de Esdras para reconstruir a história da redenção, para mostrar para o mundo que Israel ainda é o povo redimido de Deus e que aponta para a redenção definitiva em Cristo Jesus. As pessoas aqui desse capítulo 2 precisam entender que eles não são simplesmente exilados anônimos. Na verdade, eles fazem parte de uma história maior. Eu comecei o estudo hoje falando dessa ideia de que nós somos parte de uma história maior. No capítulo 2, as pessoas precisam se entender assim.
elas precisam se entender como um povo que é um remanescente, que está voltando para a reconstrução da Israel. Qual é o aprendizado nosso nesse estudo? Nossa vida só faz sentido se nós descobrirmos qual o papel dela na história da redenção. A vida de cada indivíduo aqui no capítulo 2 de Esdras só faz sentido se eles entenderem qual é o papel deles na redenção. Esse povo não está voltando como uma lista de pessoas. Esse povo está voltando para a reconstrução do povo de Israel, para a reconstrução da nação que Deus chamou para que fosse testemunho de outras nações. O drama da vida de cada indivíduo aqui só faz sentido se ele se entender como parte de uma história muito maior. Da mesma forma, a nossa vida só faz sentido se nós nos entendermos como parte de uma história muito maior. Aqui no livro de Esdras, nós vemos Deus dando continuidade à sua história de redenção. Em Cristo Jesus, Deus vai formar o seu reino e vai mostrar esse reino de maneira consumada. Em Cristo Jesus, nós temos a manifestação plena do reino de Deus. Então nós temos um novo rei, o rei eterno, o rei cujo reinado é eterno. E essa é a história da humanidade. Deus em Cristo Jesus está redimindo o mundo. E a minha história e a sua história, o meu nome, só faz sentido se eu entendê-lo à luz desta história maior. Cada um daqueles que estão voltando em Esdras capítulo 2 não tem simplesmente uma história e uma vida para cuidar. Eles fazem parte do plano de redenção de Deus. Como eu e você nos entendemos no plano de redenção de Deus? Como eu e você nos entendemos como instrumentos de Deus para a sua redenção e para a sua justiça? É dessa forma que nós temos que entender a nossa história. Não são nomes isolados. O meu nome não é um nome isolado, o seu nome não é um nome isolado. Mas não é para você olhar para essa frase que eu acabei de dizer e falar assim, olha, então tem um propósito para a minha vida. Não, a questão não é essa. A questão é como você se encaixa no drama e na história que Deus tem construído na humanidade. Você tem sido parte daquilo que Deus espera de você? Você tem sido aquele que adora e traz justiça para esse mundo? Ou seja, você traz o reino de Deus para o dia a dia hoje? Pense um pouquinho nisso. Que Deus te abençoe.